Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar os estudos de História da nossa apostila 2. Nós falamos sobre algumas origens do nosso povo. Na última aula, nós falamos sobre Portugal, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, o que nós aprendemos com eles. É claro que eles aprenderam muito também com os índios quando eles chegaram aqui. Só que não foram só os portugueses que vieram. Outros povos também vieram para o Brasil e a gente vai falar um pouquinho sobre eles hoje. Um país que mandou muitas pessoas para cá, que mandou muitos imigrantes para cá, foi a Itália. Os imigrantes italianos chegaram no Brasil 350 anos depois que os portugueses. Olha só quanto tempo que os portugueses foram a grande maioria aqui no Brasil. 350 anos depois, então lá para 1850, a Itália começa a chegar aqui no Brasil. Os imigrantes italianos começam a chegar aqui no Brasil. Os estados do Brasil que mais receberam italianos foram Minas Gerais, que é o nosso estado, a capital Belo Horizonte, o estado de São Paulo, com a capital em São Paulo, e o estado do Rio Grande do Sul, capital de Porto Alegre. Esses três estados foram os estados do Brasil que mais receberam imigrantes italianos. E com esses imigrantes, nós aprendemos muitas coisas. O consumo de pão, nós não tínhamos o hábito de comer pão. Massas, macarrão, pizza, canelone. O consumo de berinjela, que nós também não tínhamos. E o fubá, o uso do fubá. Nós não tínhamos esse hábito de usar fubá. Então, quando os italianos chegaram, eles trouxeram parte da cultura deles e ensinaram para a gente. É claro que os índios, os portugueses que já estavam aqui também ensinaram um pouquinho para os italianos, mas nós aprendemos muito com eles durante esse período. Olha só, os italianos que vieram para São Paulo, para Minas Gerais, para o Rio Grande do Sul, grande parte deles vieram, olha, trabalhar nas fazendas de café. Olha aqui as plantações de café. Eles vieram trabalhar aqui. Os que não foram para o campo, os imigrantes que não foram trabalhar nas fazendas, eles foram trabalhar nas indústrias, principalmente em São Paulo. Só que o que aconteceu? Quando eles foram trabalhar nas fábricas, nas indústrias de São Paulo, eles optaram por morar sempre pertinho um do outro, porque eles estavam vindo da Itália, eles tinham a língua deles, tinham o costume deles, então eles optaram por morar sempre pertinho um dos outros. Os italianos começaram a morar sempre perto um dos outros. Isso vai surgir os bairros fabris ou bairros operários, é a mesma coisa. São bairros formados por trabalhadores dessas fábricas, a grande maioria imigrantes italianos. Esses imigrantes italianos que viviam nesses bairros operários tinham uma condição de vida bem ruim, sabe, gente? As casas não tinham eletricidade, não tinha rede de esgoto, não tinha água tratada. Era muito comum eles ficarem doentes, porque nessas fábricas eles acabavam respirando ar muito poluído de fumaça das máquinas. Então, esses bairros fabris, esses bairros operários, infelizmente, não eram bairros muito bons. As pessoas que viviam nesses bairros, os imigrantes que viviam nesses bairros, não tinham uma qualidade de vida muito grande, não. E da Itália veio uma família muito famosa, muito importante, que é chamada de família Matarazzo. Eles vieram para o Brasil e se tornaram donos das maiores indústrias do país. Eles tinham fábrica de tecido, fábrica de alimento, fábrica de metalurgia, que envolve o derretimento de ferro. Então, a família Matarazzo, uma família italiana, que veio para o Brasil e realmente se destacou aqui no país, ficou muito rica aqui no país. Mas não foi todo mundo, tá, gente? Quando a gente fala da família Matarazzo, é uma família que se destacou. A grande maioria dos italianos que vieram realmente tiveram uma vida bem difícil aqui no Brasil. Outro grupo de imigrantes que chegaram no Brasil foi o grupo dos alemães, que vieram lá da Alemanha. Só que eles chegaram no Brasil procurando lugares que não estavam ocupados. Eles não queriam os lugares que os italianos estavam, eles não queriam os lugares que os portugueses estavam. Eles queriam ocupar os lugares que estavam vazios no país, para poder serem os donos daqueles lugares. Então, quando os alemães chegam, eles vão ocupar principalmente o estado do Paraná, com a capital de Curitiba, o estado de Santa Catarina,
que tem a capital Florianópolis, o estado do Rio Grande do Sul, com a capital em Porto Alegre. Então, os alemães vieram muito aqui para a região sul do Brasil. Nessa região sul do nosso país, nós encontramos muitas construções que são inspiradas na Alemanha. São muitas construções típicas da Alemanha, porque foram os alemães que foram para aquela área do Brasil. Olha só, como é que são essas construções? São tipo chalézinho, tá vendo as construções tipo chalé? Vocês sabem por que tem esse tipo de telhado? Porque lá na Alemanha é muito frio. Então, para evitar que a neve fique acumulada aqui no telhado, tem esse formato de chalé para a neve escorrer, para a neve não ficar acumulada no telhado das casas. Então, olha, são casas tipo chalé, com a madeira exposta aqui na fachada, as ruas são de pedra, geralmente tem essas torres grandes aqui no meio das cidades. Então, são cidades muito inspiradas no que os alemães trouxeram para o Brasil quando vieram para cá. Uma tradição muito forte da Alemanha, que tem lá, principalmente em Santa Catarina, em Blumenau, é a chamada de Oktoberfest. É uma festa que tem durante o mês de outubro. Olha só, as pessoas se vestem como alemães, as pessoas dançam as músicas típicas, bebem as bebidas alemãs, principalmente cerveja, que é uma bebida bem típica da Alemanha, comem comidas alemãs. Então é uma festa típica da Alemanha, como se a gente trouxesse um pedacinho da Alemanha e colocasse lá em Blumenau, em Santa Catarina. Olha, mesmas roupas, mesmos trajes típicos, mesmas danças. É como se fosse um pedacinho da Alemanha, só que aqui no Brasil.